Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos abrindo o ciclo do mês, o ciclo que se intitula Pensar. Este é um ciclo muito variado, são temas prementes, interessantes, e a cada sessão nós teremos um coordenador diferente em função do tema que será abordado. E hoje, abrindo o ciclo, o tema é a questão ambiental e a coordenação fica a cargo da acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira, que é carioca, escritora e jornalista, com doutorado em educação pela Universidade de Genebra, onde deu aulas por 10 anos. E ela comanda 3 décadas projetos de fortalecimento da liderança feminina como fator de democratização da sociedade. Membro da ABL, do PEN Clube do Brasil, ela teve seu trabalho reconhecido diversas vezes. Recebeu as medalhas Rio Branco por serviços prestados ao Brasil no exterior e a medalha Tiradentes, dada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, bem como os prêmios Rio Mania, da Associação Comercial do Rio, Orgulho Carioca, da Prefeitura, e Personalidade e Cidadania 2006, da Unesco. Caberá a ela coordenar a mesa em que nós teremos hoje a honrosa presença de Fernando Gabeira. Obrigado a todos. Boa tarde a todos que estão aqui, a todas as pessoas que nos acompanham pela internet. É uma grande alegria acolher aqui Fernando Gabeira. Fernando Gabeira é conhecido de todos, mas é sempre importante lembrar que ele é um jornalista que, desde o início da carreira, na função de redator do Jornal do Brasil, ele se destacou como uma voz forte na defesa de direitos humanos, em geral, na defesa do Brasil, né? Na defesa de todas aquelas causas que foram importantes para o Brasil. Ele publicou livros como O Que é Isso, Companheiro?, O Crepúsculo do Macho, uma série de velhos conceitos da vida, colocaram na berlinda uma série de velhos conceitos da vida brasileira. Escritor, ex-deputado, na vida parlamentar, ele tornou-se um dos principais líderes do Partido Verde. E, como deputado federal, ele foi reeleito diversas vezes. A sua ação política e jornalística foi marcante em diversos outros fatos importantes da vida nacional, particularmente os ligados à questão ambiental. Desde 2013, Fernando Gabeira apresenta um programa de reportagens e entrevistas pela Globo News, um programa muito admirado, eu diria em particular por mim, muito admirado, um programa muito inteligente e que nos dá um painel, justamente, da imensa diversidade, da imensa complexidade desse país, né? Então, é um grande prazer ter aqui hoje o Gabeira. Agradeço ao Sequim, que, na ausência do Merval, abriu aqui o ciclo. O Merval virá para o encerramento. Agradeço ao Sequim a presença dele aqui. E passo a palavra, evidentemente, ao Fernando Gabeira, não sem antes dizer que a sua presença aqui, Fernando, eu acho que ela se deve à grande admiração que nós temos pela sua lucidez e pela sua capacidade de conhecer e debater esse país. E, nesse momento, o país atravessa justamente eu diria um momento muito difícil, um momento muito atabalhoado, com uma série de crises internas, externas, dentro de um mundo que ele mesmo também atravessa uma espécie de desmonte de estruturas que nós, por exemplo, as estruturas multilaterais,
com as quais nós tínhamos trabalhado ao longo dos últimos 40, 50 anos. Em suma, esse chão fugindo debaixo dos pés de tudo e de todos, eles nos deixam um pouco à deriva e deixam o pensamento, sobretudo, num momento de errância, sendo interrogado por uma série de questões que antes não estavam presentes. Eu acrescento a isso a questão tecnológica. Em suma, é um momento de muitas perguntas, e essas perguntas eu não vou fazer diretamente ao Gabeira, mas faria uma apenas para lançar a conversa. Gabeira, nossa geração teve tantas esperanças. Nossa geração foi uma geração que investiu muita energia e muita alegria também na construção da democracia brasileira. Hoje nós vemos tudo isso um pouco sob ataque, um pouco ameaçado, talvez muito, não sei, mas a questão ambiental, que também foi investida desde o começo por muitas esperanças e muitas expectativas, dadas as vantagens do Brasil, também ela tem que ser enfocada hoje dentro desse contexto mais amplo de crise. Então, eu perguntaria como é que você está vendo esse chão que foge debaixo dos pés. Boa tarde, obrigado pelas palavras de apresentação. Realmente eu não estava preparado para essa pergunta. Na verdade, eu fiz uma palestra que me foi pedida, até escrevi, coisa que eu não faço, mas eu não posso fugir dela, né? Eu vou à palestra daqui um pouquinho, mas eu creio que nós estamos realmente vivendo um momento de decadência do movimento democrático que nós vivemos e que teve como ápice não só o fim da ditadura militar, mas eu diria também como um movimento pelas diretas, né? Havia, nesse princípio de democracia no Brasil, muito mais esperanças do que nós temos no momento. As esperanças foram se perdendo pelo caminho e hoje à tarde, por coincidência, eu fui entrevistado por uma senhora que trabalha para a ONU, fazendo um trabalho sobre democracia, e ela tentou me perguntar exatamente por que o chão estava nos fugindo, né? E eu disse que, no meu entender, a democracia brasileira foi muito prejudicada também pelo tipo de eleições que nós temos. As eleições sempre foram muito caras e os partidos políticos tiveram que se desdobrar para participar delas. Proporcionalmente, as eleições no Brasil são quase tão caras quanto as norte-americanas. Isso obrigou, num determinado momento, a uma relação com financiadores, que os partidos tiveram que fazer, e essa relação com financiadores não foi sempre muito positiva. Grande parte dos financiadores pensava, evidentemente, em como tirar algum proveito do financiamento dos partidos políticos. E os partidos também, necessitando tanto de dinheiro, me lembro que a vitória do Lula, quando ela aconteceu, foi produzida também porque se conseguiu um programa de televisão muito caro. Havia pouco dinheiro para isso. Imagina que no princípio do processo democrático, nós financiávamos as nossas campanhas fazendo festinhas e vendendo caipirinha um pouco mais cara. Depois disso, foram milhões e milhões em jogo. E esses milhões acabaram contaminando um pouco o processo. Quando você tem partidos políticos que precisam sobreviver à custa de muito dinheiro, eles se voltam para ter uma relação mais com aqueles que têm dinheiro, não é? Além disso, eles ocupam cargos no governo com o objetivo de produzir, naqueles cargos, o dinheiro suficiente para financiar as suas campanhas eleitorais. Isso trouxe uma certa decadência, né, porque a corrupção aumentou muito, e ali em 2013 nós tivemos um momento de revolta muito grande. Um momento de revolta um pouco difuso, nós não sabíamos por que estávamos revoltando realmente,
Aparentemente era por causa de 20 centavos no aumento das passagens, mas só aparentemente. Havia uma sensação difusa de que o governo não entregava à população aquilo que ela dava em termos de, digamos assim, de pagamento de imposto, de compromisso. E realmente criou-se uma distância muito grande entre políticos e a própria população. Me lembro que naquelas manifestações os políticos eram hostilizados. Independente do horizonte político, do horizonte ideológico deles, eles eram hostilizados. Então, o que aconteceu naquele momento, né, que, com o tempo, aquela fúria toda acabou desembocando na ideia de que o problema central era a corrupção. E, ao desembocar nessa ideia, desestabilizou bastante o sistema, contribuiu com a queda da presidente, contribuiu com todo o processo posterior e contribuiu também com a eleição de um aparentemente outsider, que era o Bolsonaro. Aparentemente, porque ele pertencia ao esquema, sempre foi um político profissional, mas se fingiu de como contra tudo que está aí e fora do que está aí e conseguiu vencer as eleições. Depois disso, evidentemente, com o fracasso do governo Bolsonaro, fracasso por incompetência, fracasso por falta de visão, fracasso por erros violentíssimos, como ignorar a gravidade da pandemia, ele foi retirado por uma frente democrática. E eu estava dizendo hoje, exatamente na hora do almoço, que eu me perguntava se essa frente democrática era a alvorada de um novo tempo ou era exatamente o crepúsculo do nosso movimento que começou ali depois das eleições, depois da queda da ditadura. E eu tenho muitas dúvidas, porque o momento que nós vivemos hoje é um momento muito difícil. Você se lembra que, quando nós nos encontramos, eu falei, olha, eu acho que para poder melhorar, talvez tenha que piorar. Ele é caracterizado, entre outras coisas, por uma distância muito grande dos principais atores institucionais da própria sociedade. Eu vejo como se fosse um barco se afastando da praia, nos deixando na praia, e eles navegando como querem. Deputados gastando como querem, criando, inclusive, novos postos de deputado, passam de 513 para 531. O presidente da República, apesar com uma visão de que ele vai transformar o mundo, fazendo viagens caríssimas e suntuosas por vários países, e a justiça agarrada em super salários e vários, digamos assim, penduricalhos que transformam realmente numa justiça extremamente cara. Então, esses três atores institucionais, num país que precisa de dinheiro, que está cada vez mais necessitado de dinheiro, caminha, no meu entender, para uma crise que pode ser semelhante à crise da Grécia de 2010. Se isso acontecer, realmente, nós teremos alguma solução vai brotar daí. Mas é assim que eu estou vendo, de um modo geral, o problema, para poder falar daquilo que eu prometi a vocês. Então, agora vamos à história do meio ambiente, da ecologia. Eu escrevi o texto, como me foi como combinamos, mas eu não sou tanto de escrever os textos para falar. Então, ao longo do caminho, eu venho fazendo alterações e, possivelmente, eu farei também alteração lendo, porque é assim que eu vejo a coisa, uma coisa viva que vai mudando sempre, né? Senão, a gente lê assim, o que já escreveu, é um pouco triste, né? Mas vamos lá. Diante de uma plateia tão qualificada, eu vou me abster de afirmar a existência de uma crise ecológica e suas consequências para a humanidade, para o planeta. Acho que todos sabem disso. Muito menos eu vou esgrimar argumentos contra os negacionistas. Não acho que eles sejam um tema importante hoje. O que eu vou tentar aqui, o objetivo central, é determinar o estado do aquecimento global e dos esforços humanos para contê-lo, limitando o debate a algumas menções de correntes que eu chamo de aceleracionistas. É um modo geral, um grupo de correntes de pensamento que reconhecem o fenômeno das mudanças climáticas,
consideram inevitável, mas vislumbram saídas tecnológicas e científicas, entre elas a colonização do espaço. Não é? Essa é a visão. E é impossível determinar o estágio em que a humanidade se encontra no combate às mudanças climáticas sem analisar a situação política internacional, não é? As guerras que nós estamos vivendo e, sobretudo, a eleição nos Estados Unidos do Donald Trump. Não é? Essa mudança da relação do poder nos Estados Unidos impactou diretamente o processo multilateral que teve início em 1972 com a Conferência do Clima em Estocolmo. Depois nós tivemos aqui no Brasil a COP, a ECO 92, e o tema se estendeu por diversas conferências de partes, chamadas COPs, inclusive a COP 20, em 2015, que resultou no Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi o ponto máximo e difícil também da concertação global. Ele determinou ajuda aos países mais pobres, no sentido de mitigarem os efeitos das mudanças climáticas e também de se adaptarem a essas mudanças. E o acordo fixou as metas do aumento de temperatura que nós deveríamos viver. 1,5 graus de aumento no máximo até chegar a 1,5 graus no máximo até 2030, no máximo 2 até 2030. Mas, infelizmente, o caminho foi andado e nós já ultrapassamos 1,5 graus de aumento da temperatura. Um sinal muito negativo. Não é? Nós estamos, de uma certa maneira, perdendo a batalha contra o aquecimento, se é que nós queremos realmente reduzir nos termos propostos até 2030. O dado novo da eleição de Trump é a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, o que já havia acontecido no primeiro mandato dele. Mas essa demissão do segundo maior poluidor do mundo vem com também um trabalho de desmontagem da política ambiental nos Estados Unidos, que é o segundo país mais poluidor no mundo. Temos que o slogan da campanha do Trump era "Drill, baby, drill", quer dizer, perfure, baby, perfure. Ele não se conforma com a redução na produção dos combustíveis fósseis e não se conforma com nenhum tipo de, digamos, trabalho sério no sentido de conter e mudar as relações ambientais, tanto que ele luta até pela volta do canudinho de plástico, né? Até isso ele resolveu mudar. Infelizmente, a relação, ou a influência negativa do revisionismo norte-americano no clima não se limita pura e simplesmente à questão climática só. A própria política internacional, com o enfraquecimento da OTAN, trouxe inúmeras consequências para a Europa. A Europa foi forçada, os Estados Unidos se revelando um aliado instável, a Europa foi forçada, sobretudo por causa das suas posições a respeito da guerra da Ucrânia, ela foi forçada a se militarizar. Então, ela teve que repensar o seu investimento em defesa. Tanto que, recentemente, a Alemanha, que era muito inflexível nas suas regras de gastos, passou a admitir que gastaria 5% do seu orçamento em armamento. E outros países da Europa seguiram o mesmo caminho. A França decidiu trabalhar por uma aliança militar mais forte no próprio continente. E mesmo países que investem pouco em armamentos, como a Espanha, estão sendo pressionados a aumentar seus gastos. Com isso, evidentemente que os investimentos na transição ecológica ficam prejudicados. Em alguns países, como a França, a política ambiental começa a dar sinal de declínio, né? Sem contar o fato de que os americanos também retiraram sua ajuda no combate à fome e ao subdesenvolvimento. Segundo a revista Nature, só essa renúncia americana em reduzir a usage pode representar a morte de 130 mil crianças por ano. Quer dizer, algo mais ou menos que significa algo 10 vezes maior do que as perdas infantis que estamos tendo em Gaza. Você saber a dimensão
grave dessa política. É nesse contexto que o Brasil se prepara para sediar em Belém a COP30, a Conferência das Partes 30. Um contexto bastante negativo, né? Bastante difícil. Nós temos o segundo maior poluidor do mundo se demitindo, né, dos entendimentos bilaterais, e trazendo com eles aí outros aliados mais próximos que não têm tanta importância, mas são aliados e são importantes, como a Argentina, por exemplo. Muito possivelmente a posição norte-americana influenciará a Argentina, que vai se afastar um pouco do próprio processo. Então, a escolha de Belém para a série da conferência tem a vantagem de colocar o cenário amazônico no centro da atenção mundial, apesar de algumas fragilidades estruturais da capital paraense. Por exemplo, falta de saneamento básico, incapacidade de receber tantos visitantes e, consequentemente, uma inflação violentíssima no custo da habitação, né, no custo dos aluguéis. Mas, de qualquer maneira, essa conferência acontecerá na Amazônia, e um dos grandes problemas que se arrasta pelas conferências desde 2015, sem uma solução adequada, é o financiamento dos países pobres para que possam mitigar os efeitos e se adaptarem às mudanças climáticas. Inicialmente, a quantia necessária dessa ajuda dos países mais ricos foi de 100 bilhões de dólares por ano, né? Esses recursos não foram disponibilizados conforme a previsão. Hoje fala-se aumentar, hoje, na COP30 no Brasil, a partir de entrevistas de autoridades brasileiras que estão organizando a COP, fala-se aumentar para mais de $1 trilhão esse dinheiro que é necessário para ajudar os países pobres e, de uma certa maneira, adaptar o planeta às mudanças climáticas. Mas, com a demissão norte-americana e a preocupação europeia em atualizar os seus gastos militares, eu me pergunto, de onde vem o dinheiro? Ele já não veio quando a situação é mais favorável. Será que ele virá agora, quando a crise é muito grande? Será que os chineses sozinhos conseguirão, ou alguns outros países conseguirão, os países nórdicos conseguirão suprir isso? Não acredito, porque os próprios países nórdicos também estão na Europa, e especificamente os países nórdicos têm uma sensibilidade muito grande agora para a questão militar, porque eles estão muito próximos daquele que parece hoje o maior adversário da Europa no momento, que é o Putin e a Rússia. Então, é uma situação delicada para todo o planeta. Mesmo o Brasil, que a partir do discurso do Lula em Sharm el-Sheikh, no Egito, disse que ia liderar toda a transição mundial para um momento ecológico melhor, o Brasil encontra dificuldades também. Nós conseguimos reduzir, de uma forma substancial, nós conseguimos reduzir o desmatamento, mas as queimadas aumentaram. Quer dizer, o que se reduziu de um lado acabou se perdendo um pouco do outro, porque é algo muito difícil de você trabalhar. Então, vamos ver agora. Bom, a demissão norte-americana e o afastamento dos Estados Unidos desse processo, eu acho que é apenas a ameaça das autoridades, a ameaça do mundo. Mas existe também correntes intelectuais que negam a necessidade de nós combatermos a mudança climática. Eu não me refiro aos negacionistas. Não, eles não são ignorantes a ponto de dizer que não existe a mudança climática. Eles são aceleracionistas, eles, de uma forma geral. Eles acham que é preciso um caminho novo. E veem a possibilidade até de que a biologia e a tecnologia humana entram em fusão, criando uma forma superior de consciência de máquina que permanecerá a serviço da humanidade. Quer dizer, eles veem que
a questão ambiental pode ser parcialmente resolvida nesse encontro da consciência humana com a máquina, né? E um dos expoentes dessa visão é o Breakthrough Institute, com base na Califórnia. Essa corrente de pensamento é muito bem descrita no livro Há um Mundo por Vir, de Débora Danovski e Eduardo Viveiros de Castro, importantes intelectuais brasileiros. Débora e Viveiros falam assim dessa corrente. Na visão que têm os fundadores do Breakthrough Institute, todos os teóricos do decrescimento, os ecologistas que hoje ousam falar na redução do consumo, os cientistas que insistem na ideia dos limites biofísicos do planeta, todas essas cassandras traficam uma mistura tóxica de malthusianismo, niilismo metafísico e má consciência histórica. Em suma, representam um conjunto de forças reativas que nega aos povos do planeta a vida de abundância, o nosso destino. Quer dizer, eles têm uma visão que a abundância é o caminho principal, né? Que é o grande caminho e que é possível fazer isso. Mas esses autores, deixa eu ver aqui, desculpem. Para esses autores, os ecologistas deveriam ter imaginado que a solução para o aquecimento reside não na restrição, mas na liberação da atividade econômica e desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, ao invés de diminuir, eles pensam, precisamos produzir ainda mais, prosperar para finalmente incluir nessa abundância o que agora estão privados dela. Quer dizer, vamos fazer crescer o bolo para depois dividi-lo, porque essa é a ideia principal. Essa utopia, que não deixa de ser uma utopia, ela prevê um pós-ambientalismo em que o homem se verá circundado apenas por si mesmo, energizado por centrais nucleares e cercado por uma discreta e selecionada fauna. O John Gray, um escritor inglês que mostrou que a ecologia não é necessariamente uma ideia de esquerda, pode ser incorporada no programa conservador, referindo a esse tipo de utopia, considera um projeto de solidão, para a humanidade. E eu acho que isso é bastante claro. Essa visão aceleracionista prevê também a colonização espacial. Na posse do presidente Trump, Elon Musk elogiou o projeto da conquista de Marte, dizendo que era uma garantia do futuro da civilização. Quer dizer, já havia nisso uma perspectiva de que era garantia. Quer dizer, agora, despojado do seu conteúdo ecológico, né, essa ideia de que a consciência humana e a máquina podem se fundir, que você pode, inclusive, retirar a consciência, transformá-la num programa, depois reaplicá-la numa rede e usar essa consciência numa outra forma adiante. A ideia de que é quase que uma ideia de imortalidade. Interessante falar nisso na Academia Brasileira de Letras, mas é uma ideia de imortalidade. Você seleciona, programa a consciência e aplica numa outra unidade biológica adiante. Então, esse debate, na verdade, que, no fundo, prevê a criação de um super-homem, né? Super-homem que, associado à máquina, já consegue se libertar completamente de todas as necessidades, não é algo novo na história da humanidade. Eu vejo que os gregos já trataram esse tema de uma forma interessante. Quer dizer, quais são os limites para o poder humano? A pergunta que eles faziam, né? Eu me lembro, está escrito aqui, né, no Édipo, o Creonte pergunta, não procures dominar indiscriminadamente. O Creonte não seguiu o seu próprio conselho, mas, de qualquer maneira, era um conselho importante. E qualquer procura humana que ignore limites, inevitavelmente trará desgraça, dizia Sófocles. E o coro da tragédia conclui, a nossa felicidade depende da sabedoria em todos os sentidos.
Isso porque, para Sófocles, a sabedoria e a argúcia estão longe de significar a mesma coisa, não é? Enquanto a primeira denota a capacidade de discernir limites e viver dentro deles, a última denota a habilidade do engenho de destruir barreiras. Entende? É completamente diferente. E há essa crença, o próprio Leslie Paul Tilly, num livro sobre Martin Heidegger e a política pós-moderna, diz que acredita-se falsamente que uma revolução tecnológica por dia manterá afastada quaisquer crises políticas e ecológicas, né? É uma ilusão. O mito do progresso infinito não é só objetivo da sagacidade. Ele é, como acentua Gray, a melhor maneira de nós não aceitarmos a nossa vida, na esperança de uma eterna melhora. Então, para os antigos, cultivar a sabedoria era um exercício indispensável. Diante dos delírios modernos, a presunção dos antigos tiranos empalidece. Essa presunção de transformar, de viajar para Marte, de mudar para o espaço e de criar consciências maquínicas que superem completamente a condição humana. Eu acho que... mas nós vivemos com isso e temos que trabalhar nesse ano e nesse momento com a situação que existe no planeta. E, apesar desse quadro cinzento, quer dizer, com o recuo americano, com as dificuldades europeias, com o surgimento dessas correntes intelectuais fortes, que propõem acelerar e propõem não levar em conta nenhum tipo de preocupação ambiental. Hoje mesmo eu estava lendo o New York Times, caiu uma lei ambiental importantíssima na Califórnia, porque ela dizia respeito à proteção das cidades, mas está havendo problema de habitação, então a lei caiu, quer dizer, uma importante lei californiana. Então, o recuo é bastante claro, né? Um recuo em quase toda a linha é bastante claro, não só pela eleição do Trump, mas por uma situação internacional. Mas nós temos perspectivas nacionais que podem apresentar uma situação menos sombria, né? Por exemplo, as mudanças na própria economia hoje, essas mudanças deixaram de ver a ecologia, o meio ambiente, como um fator externo, como uma externalidade, e passaram a ver como uma fonte de valor. E isso é muito importante para um país que tem os recursos naturais que nós temos. Quer dizer, um país que é um dos países com um nível superior de produtividade primária, que tem os recursos naturais necessários, que pode nos dar uma situação exemplar no mundo. E a transição necessária das economias para a produção de baixo carbono implica no seu desdobramento uma grande atenção precisamente para novas matrizes energéticas. E o Brasil está bem colocado nesse campo e pode chegar a produzir energia abundante, barata e renovável, que é um grande atrativo internacional. Isso seria decisivo em qualquer contexto, mas é muito mais no momento em que a inteligência artificial se afirma como a tecnologia que vai revolucionar o cotidiano de todos os países. E interessante que uma das características dessa tecnologia, a inteligência artificial, é um consumo muito alto de energia, quer dizer, muito alto, cada vez mais para a evolução da inteligência artificial e, consequentemente, de todo o progresso que vai estar baseado nela, será preciso produzir mais energia. Então, essa questão nos coloca num momento muito especial. Da mesma maneira, a superpopulação mundial exige um grande esforço na produção de alimentos. E a tendência que nós vemos é uma crise alimentar, não é? É muita gente e é uma dificuldade muito grande de alimentar esse número de pessoas que cresce com a produção que se tem. E o Brasil está bem colocado diante dessa demanda mundial de alimentos e commodities, algo que, na verdade, é o centro das políticas externas de países como a China. Para alimentar bilhões e bilhões de chineses, eles não têm outro caminho
a não ser garantir a produção de grãos no mundo inteiro e, mais ainda, construir a infraestrutura necessária para escoar esses alimentos. A grande preocupação deles exatamente é como fazer com que esse grande número de pessoas possa se alimentar. E, para isso, eles vão ao mundo, eles vão não só comprar terras, produzir, comprar de quem produz, mas também criar a infraestrutura para que isso aconteça. E eu considero infraestrutura para que isso aconteça não só o alimento, mas também os minérios que são indispensáveis para a existência do ser humano hoje. A China, por exemplo, ela comprou uma montanha no Peru. Ela comprou uma montanha para explorar cobre, porque ela sabia que precisava do cobre. Agora, recentemente, ela fez um porto no Peru também. Então, ela está disposta a fazer tudo isso. O encontro desse potencial brasileiro com a demanda chinesa e mundial pode fortalecer o país, desde que a cobiça por lucros imediatos nos leve a considerações estratégicas sobre o nosso clima, recursos hídricos e energia. Isto é, se nós não tivermos uma visão limitada de lucros, se nós formos compreendermos que é preciso trabalhar o nosso meio ambiente para que a gente ocupe esse espaço duplamente aberto, né? Aberto pela demanda de energia renovável, barata e abundante, e aberta também pela demanda de alimentos, o Brasil tem um grande caminho pela frente. Mas, para isso, é preciso lutar contra o imediatismo. Não é possível hoje que as pessoas, e infelizmente nós ainda temos na Câmara dos Deputados uma bancada ruralista muito pouco familiarizada com os problemas que estamos vivendo, muito pouco familiarizada, por exemplo, com a interação do meio ambiente com a produção, a vida deles, com o produto dos quais eles dependem. Então, essa bancada resiste enormemente a tomar algumas providências que possam, de uma certa maneira, garantir a alimentação por muito tempo. E, para garantir a alimentação, precisamos nos preocupar em 3 fatores, pelo menos: recursos hídricos, nós temos que nos preocupar com energia, nós temos que nos preocupar com mudanças climáticas, nós temos que realmente trabalhar para que isso aconteça numa escala muito grande. Então, todo esse potencial não pode ser destruído por uma ambição imediata. Então, é também uma luta muito importante no Brasil fazer com que haja uma compreensão de que nós temos esse caminho, né? O caminho que, recentemente, nós afirmamos que é um caminho de o paraíso renovável. Quer dizer, o Brasil seria aquele paraíso que era muito pensado na Bíblia, em todos os mundo. O paraíso é o lugar onde você tem realmente condições específicas, muito maravilhosas para desenvolver. E, infelizmente, é muito difícil que você consiga fazer as pessoas compreenderem isso e caminharem para esse caminho da transição energética, para o caminho da transição também ecológica, para o caminho de um uso mais racional da própria tecnologia que nós temos hoje à nossa disposição. No momento, nós vivemos um ataque muito grande dos setores mais imediatistas, né? Aqueles que querem resolver ganhar dinheiro o mais rapidamente possível. Eles não percebem, ninguém percebe. Se você viaja pelo Brasil, você percebe como nós nos perdemos. Eu, por exemplo, visitei em Santa Catarina algumas áreas de produção de frango. Eles produzem frango e vendem para o exterior. Produzem carne de porco e vendem para o exterior. A quantidade de água que eles tiram do Rio Paraguai é impressionante. Do Rio Uruguai, desculpe. É impressionante. E a gente não percebe que, quando a gente está exportando não frango, não carne de boi, não carne de porco, nós estamos exportando toneladas e toneladas de água gratuitas. Não há, assim, uma compreensão de como explorar adequadamente os nossos recursos naturais.
Então, essa incompreensão faz com que a gente viva realmente num lugar muito rico, com muitas possibilidades, mas que, aos poucos, vai perdendo a chance de se afirmar. Eu esperava que, diante da situação atual, o governo, quando se dispôs a levar o Brasil para essa posição, ele fosse um pouco mais, digamos assim, decisivo. Mas eu sinto que o governo é muito perdido nos dramas cotidianos, né? É a briga com o Congresso, é a dificuldade de ter dinheiro para as coisas, e você vê muito pouco uma avaliação de como transitamos do ponto de vista energético, como estamos, de uma certa maneira, introduzindo as tecnologias mais avançadas da governança no Brasil. Você não tem esses balanços. Você tem a luta cotidiana, a luta diária. Eu preciso aprovar aqui um dinheirinho e o Congresso está me prejudicando. É um encontro e você não vê essa disposição. Então, isso faz com que a crise brasileira que nós vivemos agora seja muito sombria também, porque, ao mesmo tempo que você não vê no horizonte imediato uma saída, a não ser o agravamento da crise, você não está vendo os pontos estratégicos, aquela visão do Brasil mais ampla sendo implementada. Então, você fica assim, um pouco perdido. Poxa, 40 anos de democracia, a democracia está se perdendo e nós estamos ameaçados a perder também todo esse potencial ecológico, todo esse potencial natural que nos fará um dos países mais importantes do mundo. Então, isso dá uma preocupação muito grande, mas é uma preocupação que a gente tem que encarar. O fato de a gente estar aqui conversando sobre isso já é também um mínimo de esperança. Gabeira, muito obrigada pela sua exposição, que foi de uma clareza cristalina, e que eu penso que teve, sobretudo, a imensa qualidade de localizar os pontos estratégicos de uma questão. Nunca foi tão importante pensar exatamente porque as ideias antigas, as ideias já corroídas pelo tempo, digamos assim, não têm mais consistência para enfrentar a realidade de hoje. Você disse algumas coisas que me pareceram particularmente importantes de ser colocadas, né? Uma é que, por trás do que nós vemos com esses que querem acelerar a questão ambiental, está uma ideia do super-homem, né? Está essa ideia do todo-poderoso, do homem dominador. Ora, não tem nada mais antigo do que isso, né? É impressionante como é que isso se recria como sendo modernidade, como é que isso ainda consegue ecoar como sendo modernidade, quando todas as experiências feitas nesse sentido, experiências políticas, o nazismo, exatamente. O nazismo foi a afirmação do super-homem. E como é possível que não se identifique com clareza, e você identificou com absoluta clareza, a filiação ideológica desse pensamento que hoje está presente e se apresenta como modernidade, como a ponta da modernidade, sendo, na verdade, a ponta do atraso, né? Então, essa foi uma primeira questão, reconstituir o histórico dessa postura é muito importante para entender quais são as verdadeiras opções que estão abertas diante de nós e o que cada uma delas recobre, né? A outra questão que você levantou, que me parece fundamental, foi quando você disse que o meio ambiente não é mais uma externalidade. É verdade isso, né?
e, portanto, surge a questão da energia de que o Brasil dispõe, quer dizer, toda essa potencialidade que você anunciou do Brasil, que está confrontada com a impossibilidade, foi assim que eu te entendi, a impossibilidade, até então, de ter um verdadeiro projeto de país. Quer dizer, um projeto político, um projeto econômico, no tratamento dessas possibilidades de que nós dispomos e que são a resposta necessária, atual e moderna, contemporânea, ao problema da crise ambiental. Em outras palavras, o Brasil pode. O Brasil fará? Não sabemos. Né? E não sabemos exatamente porque esse país ainda não conseguiu se entender consigo mesmo. Quer dizer, ainda não conseguiu traçar uma política que pudesse se apresentar, e aí, se você me permite, eu acrescentaria, não só como uma política brasileira, mas uma política brasileira proposta ao mundo como opção. Isso, sim, seria, talvez, a assunção de uma liderança que se esperava do Brasil nesse momento em que a COP se realiza em Belém do Pará. Enfim, eu penso que você colocou o problema com essa clareza. Nenhum país, talvez, tenha mais do que nós as possibilidades materiais de realizar uma opção civilizatória, de uma civilização, de um certo tipo de civilização. O que nos falta? Nos falta uma identidade de país. Quer dizer, nos falta um consenso, a capacidade de articular o país por dentro. Foi isso que você nos disse, se eu entendi bem. Não é? Então, todo o trabalho hoje seria um trabalho no sentido de construir esse pensamento / ação de construção de uma opção que talvez só nós tenhamos os recursos para apresentar ao mundo. É interessante porque, em todo o quadro pessimista com que nós estamos convivendo até hoje, a sua fala tem uma luz no fim do túnel. Não é? A sua fala abre um caminho, indica um caminho. E eu acho, e por isso eu te cumprimento, Gabeira, que abrir caminhos hoje, na escuridão em que se está vivendo, é um mérito admirável. E é extremamente saudável. Eu acho que é extremamente saudável nós conseguirmos pensar que há soluções, que o país tem soluções, e descobrir também por que ele não está exercendo o papel que ele deveria exercer. Então, eu agradeço muito a você essa apresentação. Eu felicito você por essa clareza, pela contribuição que você veio nos dar, e espero ter você aqui muitas outras vezes. E, como eu te falei ainda hoje, aqui eu entro num outro assunto rapidamente, eu quero mostrar a vocês essa revista. Essa revista é a Revista Brasileira, a revista da Academia Brasileira de Letras, que eu tenho a honra de ser editora dessa revista, tenho como editora adjunta a Cristina Aragão, que está aqui comigo, e ela acaba de sair hoje e ela é dedicada ao tema do autoritarismo. Eu estava pedindo ao Gabeira, quando ele veio aqui hoje, que ele me concedesse uma entrevista para o próximo número, que será um número dedicado à questão climática, exatamente a esse tema que nos aflige no momento da COP, no momento em que vai acontecer a COP no Brasil. Então, eu aproveito a ocasião para convidar vocês todos para o lançamento da revista, que será no dia 17 de julho, na Livraria da Travessa do Leblon, à noite,
Isso depois vocês serão melhor informados sobre isso. Mas, enfim, era só para não deixar passar esse trabalho da academia, que é um trabalho da Academia Brasileira de Letras e de que nós temos muito orgulho. Eu quero anunciar também aqui os próximos eventos, as próximas palestras que acontecerão dentro desse ciclo Pensar. No dia 8/7, nós teremos os limites da vida, com Heloísa Seixas e coordenação da acadêmica Ana Maria Machado, que está aqui. Em seguida, no dia 15/7, teremos Pensar a Economia Mundial nos Tempos de Trump, com o acadêmico Ademar Baixa e coordenação do acadêmico Merval Pereira. No dia 22/7, Educação, Passado, Presente e Futuro, com Antônio Góes e coordenação do acadêmico Arnaldo Nisquier. Dia 29/7, A Branquitude, com a acadêmica Lília Schwartz e coordenação do acadêmico Domício Proença Filho. Estão todos convidados e eu agradeço muito a presença de todos nesse ciclo de hoje, como agradeço já anuncio a presença de todos nos outros ciclos que vão se realizar aqui. Muito obrigada, Gabeira, muito obrigada a você e muito obrigada a todos que estão aqui.